Oi, minha gente, vocês estão bem? Eu espero que sim. Deixa eu ficar olhando ali para a câmera. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a criação. Quero falar um pouquinho sobre da onde surgiu a ideia do ser humano, né? Se a Trindade estava entediada na sua eternidade, lhes faltava alguma coisa, por isso que ele criou o ser humano, para lhes dar trabalho. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, em Gênesis 1, capítulo 1, fala assim, ó, vou ler para não errar as palavras. Eu estou usando esse ano a NVT, a nova versão transformadora. Essa é a Bíblia Filament. Olha só, vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês. Ela vem com um aplicativo que tem um estudo de cada livro, bem interessante. Mas, enfim, Gênesis 1 fala assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, aqui já cita Deus Pai e Deus Espírito, né? A terra era sem forma e vazia. Em outras expressões, no original, quando entra essa expressão, quer dizer que era um lugar árido, um lugar inapropriado para se viver, né? Então, vamos montar um raciocínio para que a gente consiga entender. De eternidade a eternidade, vive então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando eles decidiram transbordar desse amor, porque eu acredito que é João Damasceno. Ele é um poeta, escritor, enfim, estudioso, teólogo, e ele disse que a dança que a Trindade fazia na eternidade se chama pericorese, que é como se fosse uma ciranda, né? Uma ciranda onde não tem quem é melhor, quem é pior, quem faz mais, quem faz menos. Eles eram completos em si. O Pai e o Filho amavam o Espírito, o Filho e o Espírito amavam o Pai. Enfim, eles eram completos em si. E a criação do universo e a criação do ser humano foi um transbordar desse amor, né? Foi um transbordar da completude que a Trindade desfrutava na eternidade. Então, assim, a terra era sem forma e vazia, e eles poderiam simplesmente pegar daquela terra árida seca, jogar um pouquinho de água, fazer lá, né? Igual tá em Gênesis 3, Gênesis 1, 27, que Deus criou o ser humano, né? Enfim, lá no sexto dia. Ele não precisava de nenhum desses dias, ele simplesmente poderia ir lá na terra sem forma e vazia, pegar uma mistura de água com barro e formar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança e soprar o espírito de vida e falar, vive aí nesse deserto, e é isso. Mas não foi isso que ele fez. Ele primeiro preparou todo o cenário, fez as abelhinhas, fez as flores, fez os animais, fez as aves, fez os peixes, fez o mar, separou da terra e depois ele completou a sua obra fazendo um ser que era a sua imagem e a sua semelhança. Ele não falou, vou fazer a imagem do macaco ali, ó. Vamos ali, olha o macaco, vamos copiar o macaco. Não. Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Desculpa se pareceu irônico essa situação do macaco, mas não, eu só quis, né, usar enfim, uma expressão. Mas enfim, olha só, imagine só, a Trindade completa em si, ela poderia simplesmente nos jogar em um lugar árido, mas não, eles nos amaram tanto. Eu acredito que eles amaram cada detalhe, cada processo dessa criação, porque eles faziam uma coisa e eles falavam assim, isso é bom. No dia seguinte, fazia outra coisa e falava, isso é bom. Só que na hora que ele chegou no ser humano, gente, ele falou assim, eu vou ler para vocês.
ele disse que isso era muito bom. Imagina só, isso é muito bom. E a questão do plano redentivo de Deus não foi um improviso. E foi sim mais uma forma dele demonstrar esse amor. Porque pensa comigo, se não houvesse a queda em Gênesis 3, se o ser humano continuasse perfeito e pleno sem o conhecimento do bem e do mal, a gente saberia, poxa, Deus me ama, poxa, Ele me visita todos os dias. Gente, seria perfeito. Só que nós não teríamos a dimensão do tamanho desse amor. E a forma que Deus, Pai Todo-Poderoso, teve de nos mostrar o tamanho do seu amor foi pela obra da cruz. Foi entregando a única coisa que ele tinha para poder nos resgatar para ele. Ah, mas resgatou por quê? Se ele não quisesse, ele não deixaria Adão e Eva cair. Isso também não fugiu do controle do Senhor. Ele deu o livre arbítrio para Adão e Eva. Toma aqui 500 espécies de fruta para você comer. Não come daquela. Não come daquela. Só que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas eles ainda não eram Deus. Então eles estavam propícios a cair, propícios a ceder, a desobedecer. E o que aconteceu? Foi isso mesmo que aconteceu. Desobedeceram. Então, com a desobediência, Deus não foi pegado de surpresa. Deus usou dessa desobediência para mostrar o seu amor. Então, a partir do momento que a criação do Senhor, aquela coisa amada, moldada pelas suas próprias mãos, feitas à sua imagem e à sua semelhança, desobedeceu uma única ordem, né? Deus falou: coma de todos os frutos. Foi uma ordem. Não comeram. Porém, não coma desse fruto. Foi uma ordem. E eles desobedeceram, né? Se Adão e Eva, penso eu, se eles tivessem desfrutado de tudo que o Senhor falou, coma, eles não teriam nem fome para aquela árvore. Mas assim, todas as coisas cooperaram para o plano redentivo de Deus. Espero não estar falando nenhuma heresia. Mas enfim, essa é a minha visão em questão de foi necessário que ele padecesse, que ele morresse, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, encarnasse e morresse em nosso lugar para provar o amor de Deus pela sua criatura. E assim, a gente conheceu o seu amor de uma forma espetacular, que excede, transcende todo o entendimento do ser humano, né? Que foi que ele entregou o seu filho para resgatar pessoas pecadoras para junto dele e assim ter um povo exclusivamente seu. Então eu quero finalizar dessa forma, explicando que existe um zelo, um amor, um transbordar de amor e não foi um tédio da Trindade tentando caçar alguma coisa para eles se distraírem durante a eternidade. Então eles criaram o ser humano para viver uma fração assim da eternidade, para poder, enfim, né, eles se entreterem. Não foi isso, foi sim um transbordar de amor da Trindade que se expressa na sua criação. Porque, gente, olha a florzinha, olha o bichinho, olha o gatinho com as suas barbataninhas, olha as patinhas do gato. Olha a beleza da natureza. Essa foi a forma que Deus conseguiu expressar tudo aquilo que ele tem dentro dele. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele carrega na sua essência, na sua natureza, criatividade. Ele cria a partir do nada. Eu estudo design de moda, estudei design de moda, então tudo que eu crio é em cima de algo que alguém já criou. Então eu meio que copio. Eu não começo uma ideia do zero, eu tenho inspirações, mas Deus não. Deus, ele criou a partir do nada. Era algo sem forma e vazia, árida, inapta para o ser humano viver. Mas ele foi lá e fez cada florzinha no seu lugar, cada bichinho com a sua função, para depois, no final, fechar com chave de ouro, apresentar toda aquela coisa linda, maravilhosa que ele fez para o ser humano e falar: toma aqui, tá tudo pronto, cuida para mim, governa sobre eles para mim. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Um vídeo rápido, para vocês
entenderem, né, um pouquinho mais sobre por que a Trindade nos criou, tá bom? Por quê? Qual o real motivo? Espero que eu tenha sido clara. O texto base foi Gênesis 1:1 e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.